marido, ele fez amizade lá dentro da aeronáutica com um cara que é muito parecido com ele. Assim, eu e meu marido, a gente não é muito de beber, a gente não fuma, a gente é bem tranquilo, sabe? Aquele casal mais tranquilo, que gosta das coisas mais naturais, mais calmas, sem tanta bagunça, fuzuê. E esse casal de amigos tinha um padrão comportamental muito parecido com o nosso. Então, de pouco a pouco, a gente começou a ser muito amigo. Tanto esse cara começou a frequentar a nossa casa, junto com a mulher dele, como nós começamos a frequentar a casa deles. E nessa, eu acabei me aproximando da esposa do amigo do meu marido, né? E nós nos tornamos, assim, amigas de verdade, de compartilhar coisas uma com a outra, sabe? De emprestar roupa, de estar junta, de contar sobre a vida, de passar por momentos de rir, de chorar. Não, uma amizade bem legal mesmo, né? Em meio a toda essa situação, foram acontecendo umas coisinhas que começaram a incomodar a gente. Por exemplo, esse casal, ele era um casal muito legal, tratava a gente super bem. E a gente amava eles mais que tudo. Amava. Sabe aquela amizade que você fala, cara, que legal que Deus deu essa amizade pra gente? Aí eles pegaram e compraram um apartamento bem pertinho da gente. Assim, 300 metros de distância. 300 metros de distância o apartamento deles do nosso. Era muito pertinho, sabe? Mas ótimo, que aí a gente se via mais vezes, ficava mais juntos. Só que eu e meu marido começamos a perceber uns comportamentos um pouco desagradáveis. Por exemplo, tudo começou assim. Veio aqui em casa, aí eles começaram a mobiliar o apartamento deles. E eles começaram a querer mandar fazer os móveis igual os móveis da minha casa. Não, tudo bem, pode se inspirar, mas igual, sabe? Começou a fazer igual. Beleza. Depois eu comecei a perceber que as decorações, sabe? Decoração é uma coisa única. Decoração é uma coisa de gosto muito pessoal. E aí eu comecei a perceber que cada coisinha de decoração da minha casa eles estavam comprando para decorar a casa deles também. Aí eu fiquei, não, tá, né? Tudo bem, é só uma decoração. E aí as cores, até as cores que eles começaram a pintar a casa deles, as paredes da casa, começou a ficar igual à nossa casa. E a gente começou a falar, cara, até que ponto é uma inspiração e até que ponto isso é uma cópia mesmo, sabe? Porque a casa deles estava virando uma réplica da nossa casa. E a gente começou a se atentar a isso, do tipo, não, tudo bem, deixa eles se inspirarem, a gente não vai falar nada. Imagina que a gente vai comentar, que a gente vai falar alguma coisa. Tá doido? Não, não é sobre isso, entendeu? Só que aí a gente começou a perceber que não era só um móvel, uma decoração, uma cor da parede. Começou a ser coisas a mais. Então, se a gente falava de um plano, de um lugar que a gente queria viajar, de uma roupa que eu gostaria de comprar, essas coisas. E aí a gente começou a perceber que tudo que a gente falava que era vontade nossa, se tornava vontade deles e eles tentavam executar até antes mesmo que a gente. Então a gente começou, eu e meu marido, a gente começou até a tomar cuidado, assim, com o que a gente comenta, com o que a gente conta, com o plano que a gente tem. A gente começou a perceber isso. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que numa conversa boba entre a gente, assim, os casais, a gente começou a comentar sobre filhos. E aí eu falei o nome que eu gostaria de dar para a nossa futura filha e tal. Foi sabe, uma coisa muito assim aleatória. E aí, de repente, numa outra conversa, em um outro dia, com outro grupo de pessoas, esse assunto de maternidade voltou à tona. E aí essa amiga solta no meio da roda que se ela tivesse uma filha, ela colocaria o nome da filha, que ela falou, o nome que eu falei que eu colocaria na minha filha. Cara, aquilo já tava se passando já, entendeu? Começar a falar, não, pô, peraí, calma, até o nome da filha ela tá copiando. Não, aí eu já tava muito incomodada, mas ainda assim eu não falei nada. Falei, cara, não vou falar sobre isso. Eu e meu marido, a gente sempre achou que o amor, paixão, bem, é um apelido carinhoso, meio que muito comum, sabe, meio corriqueiro entre os casais. E aí a gente tem mania de se chamar num apelido carinhoso, que eu não vou nem falar aqui, porque eu morro de ciúmes desse apelido carinhoso, sabe? E a gente se chamava, e é uma coisa muito exclusiva minha e dele. Pouquíssimos casais se chamam assim. Na verdade, quase nunca vejo casal se chamando assim. Cara, quando eu vi ela chamando ele e ele chamando ela com o nosso apelido carinhoso do nosso casamento, foi onde até o meu marido, que nem se importa tanto com essas coisas, que vocês sabem, homem é mais desprendido dessa coisa de, ai, tá copiando, tá não sei o quê. Só que, cara, ali o negócio já começou a ficar muito calma lá, né?
Isso tá muito estranho, pô. A pessoa tá parecendo que querendo viver o nosso relacionamento. Será que a gente tava ficando louca? Eu cheguei a cogitar, a pensar que eu tava ficando doida. Cheguei a pensar que eu precisava de ajuda. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer terapia, porque eu acho que eu tô confundindo as coisas, não deve ser. Eu queria também acreditar que eles estavam com maldade, ou com malícia, ou com inveja da gente. A gente amava tanto aquele casal que, poxa, não pode ser isso. Eu acho que eles gostam tanto da gente que eles não estão percebendo que de pouco a pouco eles estão se tornando um pouquinho de nós. Então incomodava muito, mas não ao ponto da gente falar alguma coisa. Só que aí, meu marido tem um irmão, que é o meu cunhado. E o meu cunhado tem a esposa dele, que é a minha co-cunhada. E de fato, a minha co-cunhada, no meu ponto de vista, sempre me odiou em silêncio. Para vocês entenderem um pouco. Passei por um período na minha vida em que eu perdi uma prima minha, com 20 anos de idade. Ela era uma prima quase irmã, tinha uma idade muito parecida com a minha. Ela morreu de uma forma muito repentina e nós não estávamos preparados para perdê-la. Quando a gente perde alguém que tem uma idade parecida com a gente, tão jovem, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente começa a refletir da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas, do que a gente está fazendo. E foi um momento em que eu tive muita crise de choro. Eu tive muita crise de choro. Eu passei por um desequilíbrio emocional muito grande, me desestruturei emocionalmente, tinha muita crise de ansiedade, eu não conseguia comer por conta do luto, assim, o processo de luto, né, de ter perdido essa prima. E eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia trabalhar. Nossa, eu fiquei muito mal. E aí, durante esse período, uma terceira pessoa que veio conversar comigo me mostrou uma conversa onde a minha co-cunhada, ela tava debochando de mim, rindo do meu luto, falando que eu era exagerada, que nada, que eu tava inventando, que eu não tava passando por nada daquilo. Tipo, ela tava tentando invalidar o meu sentimento, o meu luto com uma pessoa da minha família. Quem ela pensa que ela é? Então, assim, não preciso nem falar mais nada do que essa cocunhada já fez pra mim, pra vocês entenderem que ela sempre me odiou em silêncio. Porque a pessoa zombar do luto da outra, o que ela ganha com isso? Ganha nada, não é verdade? E ela sempre fez comentáriozinho constrangedor, sempre tentou deixar, assim, as coisas, sabe? Deixar desconfortável, uma situação desconfortável, desmerecer uma situação. Ela sempre jogou um veneninho pra cima de mim, que de fato eu nunca fiz nada contra ela. Sei lá, não tô nem aí pra ela. Não entendo por que ela é assim comigo. Só que eu sempre fui. Então, assim, já que você não gosta de mim, você fica pra cá, eu fico pra cá. Pronto. Nos tratamos bem. Quando eu vejo cumprimento, ela não me trata, não, mas cumprimento e continuo sendo quem eu sou. E aí, volta pra essa amiga, a esposa do amigo do meu marido, que tava copiando tudo da gente. Ela sabia dessas dores que eu tinha passado com a minha cocunhada. Ela sabia, porque de vez em quando meu marido conseguia juntar o irmão com esse casal de amigos. Então, assim, eles não eram amigos direto, sabe? Eles eram amigos em comuns da gente. Mas eu comecei a perceber uma movimentação dessa minha amiga com essa minha cocunhada. Comecei a perceber que elas estavam muito de papinho, de muita amizadezinha, e de fato aquilo me incomodou demais. Então, eu fui expressar o meu sentimento com a minha amiga. E em nenhum momento eu cheguei nela e falei pra ela o que me incomodava, por exemplo, dela copiar o nome da minha filha, dela copiar o apelido carinhoso, dela copiar a cor da minha parede, dela copiar o meu móvel. Ó, só pra vocês terem uma ideia, lá na nossa casa tem um fogão, cooktop. Só pra vocês terem uma ideia, lá na nossa casa a gente tinha um fogão cooktop que não cabia na nossa bancada. Então a gente teve que mandar fazer um armário, um móvel, sabe? Todo diferente pra colocar. Pois vocês não acreditam que eles fizeram a mesma coisa na casa deles, sendo que não precisavam. Eles podiam colocar do jeito que eles queriam na casa deles, certo? A gente teve que fazer uma manobra pra caber o nosso fogão. Entende? Pois eles foram lá e fizeram uma manobra pra colocar o fogão deles igual ao nosso, até quando o nosso fogão, digamos assim, estava com defeito na pedra e a gente teve que mandar arrumar, eles mandaram copiar isso. Então, assim, em nenhum momento eu verbalizei pra ela esse incômodo, sabe? O que eu fui verbalizar com essa minha amiga foi, de verdade, essa amizade. Porque, assim, pra ela tomar cuidado e tal, eu fui conversar com ela, falei, olha, você sabe que ela é uma pessoa que ela me odeia em silêncio, cara, ela não gosta de mim, só toma cuidado, fica de olho aberto, né? E aí ela veio com um monte de pedras na mão, me atacando. Começou a falar que ela não ia proibir o marido dela de frequentar a casa do meu cunhado.
E eu falei, não, cara, que seu marido, nem sou amiga do seu marido, eu não tô falando do seu marido, eu tô falando de você. Porque, de fato, eu nem sou amiga do marido dela. Meu marido é amigo do marido dela. Eu sou amiga dela. Eu trato o marido dela com respeito. Mas amigo a gente não é, entendeu? Então, não tinha nada a ver o que ela tava me falando. E aí ela começou a falar que não ia proibir o marido dela. E eu falei, cara, tem nada a ver o que você tá falando, entendeu? E aí ela virou e falou que ela não ia mudar o jeito que ela era com a minha cocunhada, se o problema com a minha cunhada era meu e não era dela. Entende? Aí eu virei pra ela e falei, calma aí. Eu só tô querendo te dizer, cara, amiga da minha inimiga não pode ser minha amiga. Sabe por quê? Porque minha cunhada, uma hora ela vai falar mal de mim. Porque ela fala mal de mim. Todo mundo que gosta de mim conta coisas que ela fala de mim. Você não acha que daqui a pouco elas duas não estavam falando mal de mim juntas? Então eu tava até tentando proteger essa amizade. Tipo, pô, fica de olho aberto aí, toma cuidado. Ela não é muito de confiança. Mas pelo que eu vi, não, sabe? Aí eu peguei e falei, cara, pensando bem, eu acho que no fundo, você nunca foi a minha amiga. Então, por quê? Porque eu jamais daria abertura pra uma pessoa que te fez mal, ainda mais uma abertura pra se tornar a minha amiga. Não faz sentido nenhum ela me contar uma dor dela, me contar uma coisa que ela passou e eu ficar dando amizade pra alguém que trata ela mal. A não ser que eu não gostasse tanto dela assim. A não ser que eu nunca fui amiga dela de verdade. Então, eu sou muito assim, sabe? Na minha cabeça, eu tava fazendo certo em mandar uma mensagem pra ela, em tentar entender a situação, pois ela disse que se a amizade dela não estava alcançando a minha expectativa, então, tipo, isso era um problema meu e que então não dava pra gente ser amigas. Cara, eu fiquei passada com ela, tipo, expectativa, amizade. Será que eu tô errada? Será que eu não deveria ter falado nada? Fiquei me questionando, sabe? Mas enfim, deixei a poeira baixar, não falei mais nada, beleza. Passou uns 3 dias, ia ter um churrasco numa casa de uma pessoa em comum, onde todos os maridos iam, inclusive até a minha cocunhada. Fomos, chegamos lá, ela ficou de um lado, eu fiquei perto dela, a gente nem trocava olhares, a gente não conversou. Foi muito estranho, assim, ficou um clima entre a gente, sabe? Muito bizarro. Só que a mãe da pessoa que tava fazendo a festa, ela sabia que a gente era próxima. Então ela chegou pra contar uma coisa e meio que ela juntou nós duas pra conversar. Então ela ficava conversando com nós duas. E naquele momento, a minha cocunhada chegou. E pra minha cocunhada não ver que eu tava brigando com uma das pessoas que eu mais gostava, que essa era minha amiga, ainda mais por conta dela, eu preferi passar a borracha nessa conversa que eu tive com ela, sabe? Nessa expectativa da amizade, que foi uma coisa que ela me falou que realmente eu fiquei me perguntando se essa expectativa era minha ou se uma amizade deve ser assim. E por um minuto eu esqueci aquela conversa que a gente teve. E aí a gente meio que entrosou no assunto, ela conversava comigo, eu respondia a ela, às vezes eu falava, ela me respondia. Ela foi até legal, sabe? Teve um momento que ela brincou de me empurrar na piscina também. Quando ela me via num canto e ela tava com um grupo assim de pessoas, ela me chamava pra gente ficar junto, a gente trocou uma conversa. E por incrível que pareça, naquele momento a gente esqueceu que a gente tinha batido boca, sabe? Que a gente tinha tido um conflito, meio que foi super legal. Depois desse churrasco, desse almoço, a minha sogra decidiu que ia fazer pastel. E aí a gente decidiu fazer pastel lá em casa. E aí o meu marido chamou o marido dela e eles foram lá pra casa pra poder comer o pastel. E ali, lá em casa, todo mundo, minha sogra fazendo pastel pra gente, eu comecei a falar, cara, depois eu converso melhor com ela, depois eu tento explicar melhor, talvez eu não soube me expressar, né? Talvez não foi tão legal assim o que eu falei, fiquei me questionando. Pois bem, daquele dia em diante, ela saiu à porta da minha casa e ela nunca mais falou comigo até hoje. Nunca mais. Não voltaram na minha casa, nunca mais respondeu uma mensagem, nunca mais mandou mensagem, nunca mais quis proximidade, nunca mais assistiu nenhum story meu. E eu percebendo isso, comecei a também me afastar, né? Falar, pô, então se ela não assiste minhas coisas, eu também assisti ela. Ou seja, ela me silenciou das redes sociais para não ver as minhas coisas, não ver o que eu posto, não curtir o que eu posto, sabe? E aí eu decidi que também ia ser recíproca e também ia afastar ela. Enfim, eu e meu marido, a gente tem um relacionamento muito bom, um relacionamento muito saudável, um relacionamento muito agradável. Mas cada vez que eu penso nessa história, eu me questiono se será que foi uma falha minha. Hoje eu venho compartilhar essa história como um pedido de pergunta, um desabafo. Vocês acham que eu fiz errado? Vocês acham que eu não deveria me importar com essa amizade? Vocês acham que eu fui errada em ter expressado os meus sentimentos?
Realmente, esse negócio de ser amiga da minha inimiga é balela, eu deveria fingir que nada aconteceu? Será que eu fui muito 880? Sabe, eu fico me perguntando, o que será que eu fiz? O que será que eu poderia ter feito? Se eu fui certo, se eu fui errado? Na sua opinião, vocês acham que eu fui certa ou que eu fui errado? Vocês aceitariam uma amizade assim? Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Um detalhe, ela falou que ele em nenhum momento pediu pra menina parar de conversar com a cocunhada, não ser amiga dela, pro marido dela não ir lá, nada disso. Ela só tava alertando a menina pra ela tomar cuidado com essa cocunhada, que essa cocunhada não gostava dela, odiava ela em silêncio. Então assim, eu, Paula, sou muito assim, tá? Eu sou muito assim. Quando eu tenho amizade, eu sou muito fiel a essa amizade, gosto muito dessa amizade, cuido muito dessa amizade. E se eu tenho uma inimizade e o meu amigo de dentro da minha casa, ainda mais que fui eu que apresentei, se torna amiga dessa pessoa, é assim, amigo do meu inimigo não pode ser meu amigo. E eu acredito que isso é uma ideologia básica, tá? Eu entendo que você não deve jamais deixar de ser amiga de alguém por conta de história de terceiros, porque ele teve problema com uma outra pessoa. Também não acho isso. Acho que ela pode ter um nível de amizade com ela sim, acho que ela pode conversar com a cocunhada sim, e ela pode ter um relacionamento saudável com a sua cocunhada sim, desde que ela saiba se posicionar e se a cocunhada abrir a boca pra falar de você, ela te defender. Olha, eu sou amiga dela e como você não gosta dela, eu prefiro não participar desse assunto, prefiro muda de assunto, sai da mesa, não comenta. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, tá? Pra você conseguir ficar entre duas inimigas e manter a relação entre as duas. Tem que ter muito equilíbrio. E só pela resposta que ela te deu, nitidamente, ela já tinha um sentimento que ela também se incomodava com você. Talvez ela sentia que você era mais, por isso que ela se inspirava tanto na sua casa, nas suas decorações. Talvez ela te achava uma mulher incrível, uma mulher inteligente, e aí ela acabava que não conseguia te admirar, ela te invejava. E aí quando ela encontrou um inimigo em comum, foi a cartada que ela tinha pra se livrar dessa amizade, que no fundo incomodava ela, mas ela não sabia como. Você entende? É uma coisa delicada. Uma boa terapeuta conseguiria te explicar isso numa sessão mais ampla do que no final de um vídeo. Mas é basicamente isso. Aqui cabe você entender que esses são seus valores e que esses valores não podem ser negociáveis, ainda mais quando coloca a sua dignidade em questão, né? Porque ali a gente tava falando de um luto, uma pessoa que não gostava de você, então o mínimo que essa pessoa poderia ter feito era ter falado pra você ficar em paz. Ter falado, amiga, fique em paz. Por mais que eu esteja conversando com ela, você tem minha lealdade, eu amo a sua amizade, eu jamais vou compactuar com nada que ela venha fazer de errado com você, tá? Eu só tô tratando ela com respeito e com carinho. E se ela não teve esse posicionamento, é porque de fato ela tava esperando o momento ideal de se juntar com ela pra fazer o que você temia. Então a melhor coisa que poderia ter acontecido, essa pessoa ter saído do seu caminho, essa pessoa ter saído da sua vida, agradeça. Talvez essa pessoa sair da sua vida é a resposta de uma oração que você não lembra, mas que você fez, tá? Então valorize sim amizades que cuidem de vocês, amizades que te defendam, amizades que briguem por você, assim como essa dona da história seria. E me manda sua história, se você também já teve uma amizade com um casal, que você sentia também que te copiava, sentia que queria ter a relação parecida com a de vocês, ou passou alguma situação de virar amiga de uma inimiga sua, mande no storiescanaldepaula@gmail.com e se inscreva no meu canal e vem fazer parte do Membros, você assiste 12 vídeos por mês antecipados, o link tá aqui na descrição, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.